Então leve para sua casa, para o seu barraco, a semente da transformação dentro de você. Não dá para aguentar mais, eu não aguento. Eu sempre fui um rebelde, mas muito mais que um rebelde, eu percebi que eu tenho que ser uma máquina da rebeldia. E se precisar de ser uma máquina, uma locomotiva da rebeldia, eu vou. Eu estou chamando para mim a responsabilidade. Convidamos, né, Dexter, todos os nossos parceiros aqui, todos que nós acreditamos, independente de ter aqui representantes do governo também, nos ajudaram, nos apoiaram, nos colocaram, certo, no digno respeito. Mas a todos aqueles que querem simplesmente contar histórias mal contadas, nós já sabemos escrever livros também. Chega de craque e que venha um enfrentamento nosso contra toda essa escravidão que eles querem colocar para a gente. A escravidão não acabou. A escravidão continua. Eles querem sangue. Chega dessa fumaça maldita. Chega. Chega de irmão contra irmão e favela contra favela. Dizer que eu me sinto muito feliz de estar aqui compondo esta mesa e fazendo essa discussão. Nós, no Congresso Nacional, foi criada uma comissão especial para discutir políticas públicas para o enfrentamento ao crack e à drogadição e às drogas. E eu estou responsável para fazer essa discussão aqui em Brasília. Sou presidente da audiência pública que vai fazer e levantar as propostas de Brasília para caminhar agora para esta comissão que vai tirar propostas do Brasil inteiro. Então, portanto, nós vamos ter que contar com a ajuda de vocês, fazer uma audiência pública para discutir Brasília, a contribuição de Brasília para as políticas públicas de enfrentamento à drogadição. Mas eu tive 2 mandatos como deputado distrital e 2 mandatos ligados aos direitos humanos, na Comissão de Direitos Humanos. E nós convivemos de uma forma muito intensa com a ausência de políticas para a juventude e para os nossos meninos e meninas aqui no Distrito Federal. Aqui foi falado do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Nós somos o último lugar do país. O último lugar do país em número de CAPS. E nós não temos nenhum CAPS que lide com álcool, droga para crianças e adolescentes. Não existe nenhum CAPS ADI, álcool, droga para a infância e adolescência. Então, portanto, nós temos uma precariedade muito grande de políticas públicas para fazer este tipo de enfrentamento. O enfrentamento à drogadição, que é um fenômeno bastante alargado nesta etapa da nossa história. Eu penso muitas vezes que quando Freud criou a sua obra, as grandes doenças psicológicas, as grandes psicopatologias, elas eram relacionadas a uma sociedade repressiva. Eram as neuroses, as fobias. Hoje, as grandes psicopatologias são a depressão, o pânico e a drogadição. Então, a drogadição, ela vem como um fenômeno desta etapa, porque é uma etapa, penso eu, que está em risco a própria possibilidade de que nós possamos ser o que somos. Eu penso muitas vezes que nós estamos sem liberdade de ser o que nós somos realmente. Penso que os meninos e as meninas, a nossa juventude, deseja as mesmas coisas, engole os desejos que são produzidos pela própria televisão. Se a gente olhar o CAD, ao nosso centro de internação de adolescentes, nós vamos ver que 65% dos meninos que ali estão porque cometeram crimes contra o patrimônio, roubo ou furto, e roubaram para conseguir drogas e uma maior quantidade roubaram para conseguir objetos pessoais. Roubaram para conseguir o tênis de marca, a camisa de marca, o celular, aquilo que transformou-se em ícone de sucesso. É como se a sociedade ela dissesse todo o tempo, para você ser alguém, você tem que consumir. Mas ela não dá o direito de consumir. Esse consumo está restrito a 5% da população. Então a sociedade diz, consuma que eu te respeito, mas você não vai consumir, porque eu não te dou o direito de consumir para que você possa se empoderar e se validar socialmente. Então a sociedade impõe muito sofrimento. Muito sofrimento. Eu nunca vou esquecer, agora, que no CAGE nós estivemos conversando com um menino que estava envolvido em uma morte dentro da instituição e ele tinha gravado no dorso da mão o nome da mãe, porque as mães são sacralizadas.
mas ele tinha no calcanhar a marca da Adidas tatuada. É como se a marca Adidas, tivesse um significado tão importante quanto o significado da mãe. É como se o objeto pessoal, ele representasse uma relação afetiva. Então existe uma coisificação muito grande das pessoas. As pessoas vão sendo tratadas como coisas, e pessoa é pessoa. Pessoa é pessoa. Por isso digo eu que nós temos enfrentado a drogadição como se enfrenta o consumismo, que é uma sociedade que não se pensa num processo que o ser humano é um ser histórico. Nós somos seres históricos. Nós somos consequência do que fizeram. Nós somos consequência das casas grandes, nós somos consequência das senzalas desse país, que tirou a capacidade de ser humano dos trabalhadores. Nós também somos consequências do quilombo, porque nós também somos filhos dos quilombos. Nós somos filhos dos quilombos, nós somos filhos também de Zumbi dos Palmares. Por isso eu digo que essa capacidade de a gente se sinta um ser histórico, e nós somos fruto do que fizeram das relações, ela está um pouco rompida pela sociedade do consumo. A sociedade que muitas vezes eu digo tem uma ditadura do prazer. É como se você tivesse que estar eufórico todo o tempo. Por isso você tem que consumir para ficar eufórico. E como o consumo ele é muito fugaz, muito rápido, ele é inesgotável. Hoje você tem um carro do ano, amanhã ele não vale mais nada, tem que ter um outro carro, o celular só volta a andar, porque falar ele fala. Então, portanto, você tem cada dia que passa, aquele objeto de consumo que você tem, ele já está ultrapassado para que você almeje outro objeto de consumo. Isso tudo vem pela televisão, que é uma ditadura do consumo. É a mão invisível do mercado entrando dentro de você e capturando o seu desejo, capturando a sua forma de ser, impondo como é que você tem que se vestir, impondo como é que você tem que falar. Por isso, para fazer frente a tudo isso, os instrumentos de dominação e de poder, nós temos que abrir espaço para políticas públicas, e dentre elas, a política de cultura, que é a forma como você se expressa, é a forma como você mostra que gosto você tem, como é que você se mexe. E na política cultural, nós temos a crônica da periferia, que foi impedida de falar, que é o hip hop. Porque a nossa periferia, ela não tem espaço de fala. Que espaço de fala que tem? Não tem espaço para falar, não tem espaço para dançar, não tem espaço para arriscar-se e ao mesmo tempo construir o seu próprio pensamento e a sua forma de ser. Por isso o hip hop ele tem uma importância muito grande. É ou não é uma crônica? É ou não é a fala que nunca foi escutada pelo centro do poder, e que ela desce cheio de ginga, cheio de balanço, e a partir daí ela se impõe. Por isso eu queria dizer que nós precisamos de um conjunto de políticas públicas, mas nós precisamos de políticas culturais fundamentalmente. Nós precisamos sim de política de saúde, porque nós precisamos de centros de atenção, de comunidades terapêuticas. Nós estamos aqui com a Cláudia da Transforme, que é o único lugar aqui no Distrito Federal que está atendendo meninos e meninas, crianças e adolescentes, porque não tem outro. E que vive pendurado no pincel, porque depende de convênios do governo que o governo não considera que são prioritários. Então nós precisamos de comunidades terapêuticas também, precisamos de políticas culturais, um feixe de políticas públicas. Sabe por quê? Porque aqui é o lugar do Brasil onde tem mais adolescentes encarcerados. Dá um negócio esquisito, encarcerado como se fossem animais, e nem isso. Como se não fossem seres vivos e muito menos seres humanos. Nós temos uma unidade que deveria ter 190 meninos, que está com 450 meninos, 450 adolescentes. Quando eu comecei na Comissão de Direitos Humanos,
O CAGE tinha por volta de 300 e poucos meninos. Só tinha um CAGE. Hoje você tem mais 4 unidades, mais 3 unidades, mais 3 unidades. E o CAGE está com 450 meninos. Porque você está tratando um sintoma. Você não está oferecendo políticas públicas para que menino se sinta com poder, porque sabe cantar, porque sabe dançar, porque se organiza, porque sua fala é escutada e não precisa se sentir empoderado com o craque na mão ou com a arma na mão. É como se os meninos fossem invisíveis. Quem é que não viu aqui menino na rua sob efeito de droga? Todo mundo já viu. Parece que ninguém viu. Parece que ninguém viu. Parece que são invisíveis. E ficam invisibilizados e precisam romper essa invisibilidade, precisam ser vistos como pessoas, porque não são. Não são. Porque as políticas públicas não chegam, a não ser a política de segurança, a não ser a polícia. A polícia chega. A polícia chega, mas a educação de qualidade não chega, mas a cultura não chega, o teatro não chega, o cinema não chega, os espaços de fala não chegam. Então, portanto, é preciso romper com tudo isso. Até porque aqui morre mais menino negro do que a média nacional. Nós temos por volta de 74% de meninos negros morrendo a mais do que meninos não negros. Aqui em Brasília é mais de 400%, gente. Mais de 400%. Quem está morrendo é menino negro. Quem está no presídio é menino negro. Quem está no CAGE é menino negro. Por isso é preciso que nós tenhamos uma política pública que possa dar esse espaço. Por fim, nós estamos vendo aqui o Samuel, a Gisele, a Núbia, e particularmente o Samuel, que é da Petrobras. A Petrobras financia um projeto aqui em Brasília, chamado Projeto Geração, para meninos e meninas de rua. Nós estivemos acompanhando esses meninos, porque havia uma política de higienização. Esses meninos eram pegos na rodoviária e eram jogados nas estradas, e nós temos depoimentos que mostram que a polícia pegou esses meninos, 2 meninas, que estavam cheirando tiner, levou para a ponte do lado e obrigou as meninas a pular. Uma delas não sabia nadar. Jogou um tiner nas meninas e acendeu um isqueiro e disse: pula. E as meninas pularam. E sobreviveram, e uma delas contou a história. Não é possível admitir mais isso. E uma das falas desses meninos é: por que a polícia não nos protege dos traficantes? Mas protege os traficantes e nos coloca como instrumento do próprio tráfico e quer nos tirar daqui desse espaço. Por isso eu digo para vocês, tem muita coisa para ser feita. Com todas essas políticas e iniciativas como essa são absolutamente fundamentais para que nós possamos primeiro mostrar que menino tem que construir o seu próprio espaço. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição desse país, ele diz que todo mundo é sujeito da sua própria vida e sujeito de direito. Por isso nós temos direitos e nós temos que cantar, que dançar e que buscar esses direitos, porque não vamos deixar que falem por nós, vamos nós mesmos falar o que nós queremos da própria vida, porque ora bolas, nós não nascemos como gado, nós não nascemos como árvore, nem como coisa viemos para a terra. Nós somos seres humanos que dialogam com o infinito, com a transformação e com o sonho. Parabéns para vocês, Beck, Manoel, todos que estão por esse tipo de atividade. E uma honra imensa que atividades como essa estejam começando por Brasília, segundo o DEX, é a primeira vez que tem esta formatação. Brasília agradece.